ver se agora vai. Boa tarde, pessoal! Vamos chegando. Acho que agora foi. Você sabe que eu apertei o negocinho e eu achei que já tivesse começado. E não, tô aqui falando com o meu celular que ainda tava no trequinho assim. Só eu, né, gente? Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu colocar um negocinho que eu aprendi aqui, ó. Que é aí, ó. Desse efeito, assim, a pele de pêssego. Pra gente conversar com um amigo virtual que a gente não conhece, que já entrou aqui. Que é. Ai, aqui, passou, meu Deus do céu. Neo Charge. Neo Charge que tem uma logo linda e eu errei a logo, gente. No negócio aí que eu coloquei pra vocês. Depois vocês correm lá. Olha a logo legal pra caramba que a Neo Charge tem. Eu achei linda. Estou ouvindo vozes, mas não estou te vendo. Alô? E eu estou Não? me vendo, mas não estou ouvindo minha voz. Peraí. Eita! Deixa eu tentar mandar de novo, só um segundinho. Peraí. Dividiu, aqui tá conectando. Eu vou dar uma cancelada para entrar de novo. Deixa eu ver aqui. Né, o charge. Vamos ver, gente. Aguenta aí. Agora, Agora agora sim. sim! Muito bom. Tudo jóia? Tudo bem. Seja Boa tarde. bem-vindo! Muito obrigado. Ah, eu estou muito Obrigado pelo feliz. convite também. Ah, imagina, eu que te agradeço por ter aceitado. Agradeço você estar aqui. Já começo pedindo desculpa, negócio da logo Imagina. linda que vocês têm, eu errei. Então, assim, mas a gente fala aqui ao vivo, porque né, tem que ser Não assim. tem problema. E eu gosto muito da combinação azul e cinza. Eu falei, como assim que eu não vi isso, que eu errei, gente? Enfim. Fala pra gente um pouquinho de você, se apresenta e depois eu me Tá apresento para o legal? pessoal que te segue também, para a gente começar nosso bate-papo. Seja bem-vindo. Muito bem. Muito obrigado. Bom, meu nome é Rafael, eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico de profissão pela USP. E a gente começou a Neosolar, que depois deu origem à Neocharge, em 2010. Ó, Então, já vamos aí para o 10º ano, né? E completando o 10º ano, na verdade. aham. E a Neosolar nasceu especializada em energia solar fotovoltaica. A gente faz de tudo ali dentro, assim, desde sistemas isolados ou para quem quer colocar em casa. E a Neocharge é uma nova empresa que a gente lançou recentemente, mas que na verdade já tem também 4 anos de história, porque dentro da Neosolar, né, a Neocharge, eu nem expliquei, mas a Neocharge ela é especializada em infraestrutura de recarga para veículos elétricos, né? Boa. Então, você tem um carro elétrico, você precisa de um carregador Não conta e tudo, hein? Fala só não vou superficial para o contar. pessoal ficar até o final. É isso aí. Então, a Neocharge, na verdade, ela é um spin-off, né? Ela é um braço da Neosolar, que ganhou corpo e acabou virando uma nova marca, uma nova empresa, e que trabalha com infraestrutura de recarga para veículos elétricos. A gente já faz isso desde 2016, mas como marca, como empresa mesmo, a gente lançou bem recentemente agora, faz um mês. Beleza. Então, e é isso, estamos há 10 anos já nesse mercado de energias renováveis, né, no solar, fomos um dos pioneiros aí no Brasil de energia solar e também na infraestrutura de recarga para veículos elétricos, né. Então a gente está sempre nesse meio aí Cadê? para as pessoas e para as empresas. Opa, deu uma travadinha para mim aqui. Tá ruim.
me vendo? Voltei. Foi você ou foi a minha? Que eu nunca sei qual que é. Para mim continuou a minha aqui, mas a sua parou. Agora Parou, não sei. eu não sei. Pessoal, avisa pra gente, vocês estão vendo a gente bem? Estão ouvindo bem? Tá. Maridão falou que tá boa, obrigada. Ótimo. Qualquer coisa vocês vão falando aí no escritinho, aí na mensagem. Tá bom? Tá legal. Não sei se cortou alguma parte, mas vamos em frente aí do que eu falei ou do que você falou. Deixa eu fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Deixa eu me apresentar rapidinho para o seu público, né, que não me conhece. Claro. E aí a gente começa. Eu separei umas coisinhas que eu queria te perguntar. Ótimo. Mas então, deixa eu falar. Para quem não me conhece, meu nome é Isa Valadão. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo o meu retorno. Mas. Deixa eu abaixar um pouco. Eu vou abaixar um pouco o meu som. Não sei se é o seu. Falaram que agora tá bom. Beleza. Então, meu nome é Isa Valadão. Eu sou engenheira civil. Tenho 18 anos já de formação. Minha carreira é uma carreira mais acadêmica. Fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de materiais de construção, né? E aí eu foquei, depois do meu pós-doutorado, na parte de sustentabilidade dos materiais de construção. Então, tudo relacionado à sustentabilidade da construção, eu adoro. Então, quando eu vi a parte de energia solar, a parte de carregamento de veículos elétricos, né? Eu fiquei encantada e eu acho que por isso é tão bacana essa conversa hoje. E aí eu queria perguntar para você, antes da gente começar, assim, a gente está falando muito nesse último mês, por conta da quarentena, dessa reestruturação da vida que a gente está tendo, de saúde interna, de saúde de casa, de saúde mundial. E a sustentabilidade, tudo tem a ver com essa parte saudável, né? Com essa parte de saúde. Você, com 10 anos já de experiência com a energia fotovoltaica, energia solar, essa energia que é limpa, depois a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas o que você consegue relacionar isso com a vida sustentável? Uma vida sustentável, a parte dos veículos, assim, de uma forma bem breve, para a gente seguir. Sim. Eu acho que assim, a gente fala sobre ser sustentáveis e às vezes parece um negócio distante do futuro e na prática a gente sabe que são coisas do dia a dia nosso, né? As nossas práticas, por exemplo, você comentou agora com essa questão do corona, tem estudos mostrando em diversos países o tanto que caiu a emissão de poluentes, por exemplo, por conta da diminuição do fluxo de veículos, né? E então isso às vezes abre os olhos da gente para ver que, por exemplo, o carro que a gente usa no dia a dia, e às vezes a gente fala, a gente é só um, não vai fazer tanta diferença, mas na verdade faz, porque o pouquinho que cada um polui na soma é muita coisa, né? Então, eu acho que tanto a energia solar como os carros elétricos, eles são opções super sustentáveis para a gente fazer coisas que a gente sempre fez. Então, consumir energia e se transportar. A gente não precisa abrir mão do conforto ou das nossas facilidades, né, que a tecnologia traz para a gente, para ser sustentável. Na verdade, a gente tem sempre uma opção melhor que a outra e cabe a gente escolher as melhores opções. E divulgar também, né? A gente sempre teve um papel aqui com a Neo Solar e agora com a Neo Charge, de divulgar a tecnologia. Então, a gente, desde o começo da Neo Solar, escreveu muito conteúdo, né? Hoje a gente está aqui numa live, mas lá atrás era mais conteúdo. E a gente também faz muitos anos também, a gente dá cursos, por exemplo, para todo tipo de pessoa, até mesmo para instalador, cursos mão na massa e tal. Agora com a Neo Charge, a gente está recomeçando um pouco essa história. A gente já dá cursos também, já faz alguns anos, através da Neo Solar, agora passando para a Neo Charge. E a gente criou uma nova plataforma de conteúdo, fórum, tudo isso, porque às vezes as pessoas simplesmente não conhecem as opções
que elas têm para ser mais sustentáveis. Então, acho que a relação que eu faço é Já assim. ouviu falar, mas não sabe aonde vai buscar, aonde vai. Exato. Às vezes, por exemplo, para selecionar o lixo, a gente já tem um pouco mais visível, né? A gente vai no supermercado, num lugar e tal, tem lá as lixeiras diferentes, para quem é um pouco mais atento, e enquanto para a energia solar e para os carros elétricos é algo novo. Então, eu acho que no primeiro momento a gente precisa até trazer esse conhecimento para as pessoas, até mesmo às vezes quem é um pouco da área não conhece tão bem ou tem Muita dúvidas. gente, muita. Eu perguntei para alguns alunos meus, eu dou aula de engenharia para futuros engenheiros civis e ambientais na Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. E eu perguntei para os meus alunos, né, a parte sobre veículos elétricos e sobre energia solar. A energia solar, ela já está mais presente no dia a dia, né? Mas o veículo elétrico não. E Ainda eles acho são que é uma partes de uma, tecnologia. eles são partes de um mesmo movimento, né? Então, dentro da sustentabilidade, você tem muitas coisas, desde tratamento de resíduos, como eu estava comentando, mas tem um grande grupo que a gente chama de transição energética. Então, quando a gente sai dos combustíveis fósseis e vem para as fontes renováveis, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de aplicações e usos que ficam mais fáceis, né? Então, por Entendi. exemplo, eu não podia antigamente produzir energia em casa, porque não tem como ter uma usina a óleo ou a gás em casa, ou é muito mais complexo. Aham. Então, a energia solar, por exemplo, ela fez esse papel, ela permitiu as pessoas produzirem sua própria energia, né? O carro Universalizou elétrico, a mesma isso, né? coisa. Então, essas coisas todas juntas, né? Então, eu diria assim, as energias renováveis, a mobilidade elétrica, o armazenamento de energia, que sempre existiu, mas está cada vez mais viável, tudo isso junto transforma bastante o jeito da gente usar a energia. Então, por exemplo, o próprio veículo autônomo, que talvez as pessoas já ouviram falar mais como curiosidade, mas sim, o carro do Google, esse tipo de coisa, mesmo uma série de outras Aham, aham. montadoras que tem, elas seriam praticamente inviáveis sem energia elétrica, só com a energia da gasolina. Entendi. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa transição energética ela traz uma série de coisas novas Possibilidades junto. diferentes, né? Exatamente. O jeito da gente lidar com energia é muito diferente. A gente produz localmente, a gente consome o que nós mesmos produzimos. Aham. Ela permite uma série de automações, interações e aplicações que, junto também com essa onda de digitalização, internet das coisas e tudo isso, elas trazem uma grande transformação que tem um potencial enorme de ajudar a poluir menos o mundo, né? Hoje, a Entendi. maior fonte de poluição do mundo ainda é transporte, né? Por Ainda conta dos é o combustíveis fósseis. transporte, né? Por isso Ainda que é. teve uma diferença significativa das emissões nesses últimos dias. Sim, é super impressionante. Você vê os gráficos assim É. antes e depois da quarentena. Aí começou. Voltou. Deu uma picotada, mas para mim voltou. Voltou. Então é legal porque é Instagram uma luta, ajuda, né? Instagram ajuda aí, não cai não, pelo amor de É, Deus. outro dia eu vi uma entrevista, a pessoa perguntou: mas você acha que isso vai ficar nessa transformação de não usar os carros? Eu acho que não é bem por aí, não é não usar os carros, é se conscientizar que os carros que a gente tem hoje poluem muito e começar a procurar alternativas que já existem, mesmo no Brasil, mas no mundo bem mais forte e agora no Brasil também crescendo. Tá chegando. E é uma realidade que depois a gente vai falar um pouco mais, mas que vem E para ficar. veio para Né? ficar, né? Mas olha só, eu ia te fazer uma pergunta que você já praticamente respondeu, que é por que a energia solar é sustentável? Que é Legal. exatamente essa universalização. Você não usou essa palavra, mas eu acho que Uhum. é significativa, né? De permitir que qualquer pessoa consiga gerar sua energia em casa, né? Mas Uhum. você tem mais alguma coisa para acrescentar? O que você Não, acha de eu mais acho, importante? eu acho que é até interessante falar, porque para muita gente é intuitivo de que ela é sustentável, limpa, porque tem algumas coisas que todo mundo sabe, né? Que, por exemplo, que ela é renovável, então o sol está aí todo dia, eu não preciso, ela está ali todo dia.
e que é limpa, porque não emite nada. Basicamente, para quem até não conhece, tecnicamente, uma placa, ela basicamente recebe a radiação e solta corrente elétrica, né? Aham. Então, por si só, ela já é uma fonte limpa e sustentável por isso. Mas, antigamente, tinha algumas lendas urbanas, por exemplo, tinha gente que falava, não, mas o que ela economiza de emissão de CO2 ou gases é menos do que precisa para produzir uma placa, que é Olha. mentira. Então, Uhum. na verdade, hoje tem vários estudos que mostram que aí dentro de um ano de uso de uma placa, ela já zerou toda a emissão que ela teve na fabricação, e Ai, uma meu placa dessas a Deus. gente é muito legal. E essas placas elas duram 30, 40 anos. Então, assim, o benefício é muito grande. Tem um Uhum. outro aspecto que eu acho super legal também contar, né, que é assim, a energia solar, ela socialmente ela é bem interessante também, porque ela gera muito emprego. É uma cadeia, a cadeia, como Olha, não ela tem tenho relacionado isso com emprego. existe, depois a gente pode até compartilhar com o pessoal, mas existem alguns estudos que mostram, assim, por fonte de energia, para cada megawatt, quanto que você gera de emprego. E a energia solar é a que mais gera emprego por megawatt gerado, Ah, não bem próximo dos sabia. biocombustíveis, que também são bem legais, porque Aham. assim, uma usina como Belo Monte, você às vezes emprega, sei lá, 40 mil pessoas ali para construir ela, talvez mais, Mas é por um período concentrado. curto. Mas depois você talvez precise de 200 pessoas para manter ela funcionando, ou menos. Entendi. Então, enquanto a energia solar, ela é muito mais modular, ela é construída ao longo do tempo, ela tem um Dividida também, impacto. né? Por terreno Oi? também, não? Ela é mais dividida por terreno. Assim, eu Sim, consigo ter você consegue. menor tamanho, menor geração, mas em mais Deu lugares. uma travadinha, mas acho que voltou. Sim, a questão da área também é bem legal, porque tanto numa usina grande, né, porque você consegue escolher a dele, fazer, você pode fazer, mas até se você pensar no uso residencial, ou comercial, industrial, você usa uma área que já estava perdida, na verdade. Você coloca em cima do Exatamente. telhado, É, então, muitas vezes até com benefício adicional de proteger, de aumentar o isolamento térmico e esse com tipo de coisa. certeza. Acaba ajudando, Então, né? então tem isso também, né? A própria área e uma outra coisa que as pessoas acham, né, que não, mas para você fazer uma energia igual de uma usina hidrelétrica, você precisa de uma super área enorme. Não. Também não é verdade, né? Tem um clássico aí que você já deve ter até ouvido, mas para produzir, por exemplo, a mesma energia que a gente produz em Itaipu, você precisaria de só um quarto da área de represamento para produzir a mesma energia. E lá nós estamos falando de uma usina que a barragem é super vertical, né, a represa. Aham. Então, se você comparar isso provavelmente com outras hidrelétricas, é uma área até menor. E vai ter uma diferença de energia Então, menor. o potencial energético ele é muito bom, tem ainda aumentado a eficiência das placas, mas ele sempre foi super bom. A questão é que antigamente era um pouco caro, né? Então, isso E daí que eu ia te perguntar. Hoje está mais acessível financeiramente? As pessoas sim, com conseguem ter esse certeza. acesso? Com certeza. Está acessível desde o nível de usinas grandes, né? Para você fazer, por exemplo, uma usina e vender energia. Então, hoje ainda não é mais barato que uma hidrelétrica, mas está cada vez mais próximo e você já tem leilões dedicados. Mas também está muito mais acessível para as pessoas. Então, hoje, numa residência, se você não consome muita energia e tal, a partir de uns 15 mil reais, por exemplo, você consegue colocar um sistema para zerar o seu consumo. E você consegue financiar, você não, eu, no caso, como É. cliente, Uhum. consigo financiar um financiamento para colocar essa. Sim. Ah, Existem linhas dedicadas para energia solar, tanto nos bancos que a gente já conhece, né, nos bancos grandes, como existem já algumas fintechs, algumas startups que são dedicadas e fazem só financiamento para energia solar. entendi. Então, aí o que é o mais legal disso? Né? Você troca a conta de luz por uma parcela menor do que a sua conta de luz. Por um Vamos supor que você financiamento. gasta lá R$ 300 de luz por mês. Se você tiver um consumo aí, talvez uns Cara, 400, eu vou 500. te contar um negócio. Na minha família, eu, meu marido, dois filhos e um cachorro, que o cachorro, no caso, não consome energia. Mas
Eu morava em Cabo Frio. Cabo Frio, eu acho que é uma das mais altas taxas de energia elétrica. Por má qualidade, por má distribuição, um monte de coisa errada. Eu já cheguei a pagar quase R$ 1.000 de conta de luz lá. Então, você com R$ 1.000, você consegue com um sistema. Depende muito do preço, né? Na verdade, o sistema sempre custa mais caro conforme a quantidade de energia que você consome. Aham, Mas o que claro. a gente sempre fala é assim, em quanto tempo ele se paga, né? É a pergunta Aham, que todo mundo faz. claro, claro. Então, dependendo da região do Brasil, você tem mais ou menos radiação solar, mas o que mais importa, na verdade, é o preço que você paga no quilowatt-hora. Então, por exemplo, em Cabo Frio, se não me engano, é a Ampla, né? É É, a concessionária. é. Mas dependendo da concessionária e da cidade, você tem uma tarifa. E óbvio, se eu produzo 100 kWh num lugar onde a tarifa é mais cara, o meu retorno é maior, porque a minha Entendi, economia é maior. entendi. Então a gente fala aí que nos melhores casos, você tem sistemas que se pagam aí a partir de 3 anos, mas numa média, provavelmente por volta de 4, 5, 6 anos, o Legal. sistema se paga. Lembrando que é um sistema que as placas, por exemplo, têm vida útil de 30, 40 anos. Né? A gente geralmente faz um estudo para 25 anos. Então Tá. você paga ele, por exemplo, nos primeiros 3, 4, 5 anos, mas depois você usufrui por mais 20 sem pagar a conta de luz. Você paga A aquela manu... tarifa mínima, né? Entendi. Agora, a manutenção das placas, uma limpeza, é coisa simples? Uhum. É bem simples a limpeza, a própria chuva acaba limpando um pouco também, mas é legal algumas vezes por ano você limpar, mas é basicamente com água, no máximo água e sabão neutro. Tem Tá, só que ter um cuidado porque estão em cima do telhado, então tem que tomar claro. cuidado com a altura, chamar alguém Aham, especializado e tal. aham. Mas é muito simples, porque as placas, elas não tem nenhuma parte móvel, né? Então, é Entendi. diferente de um gerador eólico, ou um gerador a diesel, qualquer coisa, que você tem que manter lubrificado, da manutenção. A Ah, placa ela é estática não sei, como não tem e movimento, não precisa ter essa você preocupação. não tem, é lógico que é legal. Algumas vezes você dá um aperto nos fios, etc., como seria legal a gente fazer em qualquer coisa elétrica em casa, né? Aham, cuidados. Mas a manutenção, ela é super simples. É basicamente a limpeza das placas. E mesmo a limpeza, é legal fazer algumas vezes por ano, mas assim, dependendo da inclinação, da região, do nível de poluição, na verdade ela tem uma autolimpeza com a própria chuva. Ela tem um Entendi. tratamento para aderir menos Aquela poeira, esse tipo de inclinação coisa. dela já permite essa manutenção, automanutenção. Isso. Tá, Exato. entendi. Às vezes a gente não consegue, precisa instalar menos inclinada, aí você tem que Aham, limpar um pouco aham. mais e tal. Isso Tá, tudo são questões de projeto, que uma tá. empresa De especializada. localização do telhado, enfim, tá. Isso. Poxa, que interessante. Então é uma coisa que está acessível. Eu não Super tenho na acessível. minha casa ainda. Eu Isso eu quero estou ter. falando também, que o sistema se paga em 3 ou 5 anos, se você comprar ele, né? Mas se a gente usar aquela opção que você comentou de financiar, muitas vezes você não paga nada e talvez você, por exemplo, economiza R$ 1.000, igual no seu caso, em Cabo Frio. Pode ser que você economize R$ 1.000 e pague uma parcela de 900 ou 800. Então, a própria economia que você tem na conta de Já luz está se pagando, é pagando o suficiente financiamento. para você pagar a parcela, Entendi. entendeu? E uma hora Então, essa realmente, parcela vai esse é o acabar. motivo, isso é o motivo pelo qual isso cresceu tão rápido. Provavelmente é como você falou, diferente dos carros elétricos, a maioria das pessoas já viu, ou conhece alguém que já colocou um sistema de energia solar, né? Eu acho que é porque pega no bolso, né? Na hora que a pessoa entende essa conta, eu fiz uma pesquisa recentemente, porque eu amo trabalhar com a parte de sustentabilidade dentro da construção, mas eu descobri, e eu fiquei muito triste por isso, que as pessoas não estão nem aí para sustentabilidade. É, A maioria, tá? Maioria. Mas a grande maioria realmente não está nem aí para sustentabilidade. é, Tá é pelo bolso. Então, na hora que a sim. gente consegue mexer no bolso, a gente consegue levar a sustentabilidade para dentro da vida das pessoas e aí elas são transformadas. Eu ouvi relatos de pessoas assim, né? Que colocaram, Sim. inclusive, a energia solar e viram esse retorno e hoje são propagadores, não sei se eu posso falar assim, dessa tecnologia pela sustentabilidade, mas primeiro foram
mensurados por conta do bolso, pela né? economia. Eu posso te falar, porque como a gente está desde o começo desse movimento, né, a gente fez o primeiro sistema desse tipo conectado à rede aqui do estado de São Paulo. Aham. E lá no começo, praticamente todos os nossos clientes eram pessoal que gosta de coisa nova, que é muito ligado à sustentabilidade, etc. Mas isso é lógico que é uma parcela bem menor da sociedade. E Aham. quando a gente começou a ver o aumento da conta de luz, muito forte que a gente teve a partir de 2015, e ao Isso. mesmo tempo uma queda de preço da energia solar também muito forte por conta do aumento da produção mundial, da entrada da China e tal, essa mudou muito o perfil dos clientes, né? Então, a gente passou a ter muito mais clientes focados em economia, que é a grande maioria das pessoas, porque economizar todo mundo quer. Exatamente. E é até Exatamente. legal, tem um outro aspecto da sustentabilidade que eu me esqueci, né, que é até uma das nossas principais especialidades aqui, que a energia solar ela nasceu, na verdade, para dar acesso à energia, né? Nos primeiros sistemas de energia solar, como era algo muito caro, a gente falava praticamente de sistemas isolados para levar energia onde não existia. Por exemplo, para o espaço. Se eu mando um satélite e ele precisa de energia lá em cima, eu não tenho lá rio, eu não tenho petróleo, eu não tenho nada, não tem vento, certo? Então, Aham. basicamente, todos os satélites que a gente conhece, ondas, esse tipo de coisa, quando tem uma geração de energia, ela é solar. Ou para telecom, né? Eu preciso pôr uma antena para transmitir informações numa região onde não chega energia elétrica. Ou uma fazenda remota, ou Eu ia perguntar exatamente isso, se a gente pode ter esse sistema em qualquer lugar mesmo que não tenha energia elétrica. Então, pode. Se tem no espaço, pode ter. pode ter em qualquer lugar, né? Área rural. O exemplo mais fácil que as pessoas às vezes não percebem, por exemplo, a gente tinha antigamente aquelas calculadoras com uma celulinha que elas carregavam sozinhas. Basicamente, funciona daquela forma. Você tem as placas, a diferença é que nesses casos você precisa de uma bateria para Uhum. acumular energia, porque você não tem certeza de quando vai ter sol ou não. Então você precisa de energia à noite ou em um dia nublado, não tem como, você precisa da bateria. Mas é Então, possível fazer isso. mas é possível. Isso veio, inclusive, antes do sistema sem baterias. A gente tem lugares que a gente vai, inclusive programas do governo, por exemplo, de acesso à energia, dentro do Luz para Todos, que todo mundo conhece, uma grande parte desses sistemas são feitos com energia solar, porque sai mais barato levar um sistema de energia solar com baterias, painéis solares e tal, do que levar uma Do que rede passar de a quilômetros e rede quilômetros. toda, né? Com poste, com É, fio, com. Ai, às vezes são quilômetros. Muito interessante isso, muito, muito, muito mesmo. Agora, para finalizar essa parte de energia, que eu estou doida para começar a falar dos carregadores, para legal. finalizar, precisa ser um funcionário especializado para instalar essas placas no meu telhado, para poder fazer esse cálculo. Explica um pouquinho disso para a gente. A gente já Legal. chegou na metade da live, porque eu não Opa, sei se você sabe, mas o Instagram ele só permite que a gente ele faça derruba. derruba. Você já fez live? Eu já participei, mas nunca fiz. É a primeira que eu estou participando, falando. Então, ai, que bom, que bom. Eu também não tinha muita experiência, não, agora, mas nesse último mês eu tenho feito live quase todo dia. E É aí uma já ótima alternativa, peguei né? Pra... a experiência. Falei, pelo menos vou aprender, né? Não. Eu não era muito Inclusive, eu já me conhecida. animei com o seu convite aqui. A gente também está pensando em fazer mais algumas por aqui Ai, também. faz, porque eu tô Muito cheia de bom. perguntas aqui para fazer para você e eu sei que eu não posso fazer mais agora, ao vivo, depois eu vou mandar, porque Ótimo. o nosso tempo já está limitado, né? Uhum. Mas você tem muito conteúdo para passar e as pessoas estão sedentas dessas informações, sabe? Com certeza. E eu já estou com umas ideias aqui, depois eu vou falar com você. Mas vamos Muito lá, bom. fala para mim esse negócio de como instalar na casa. Tem que ter alguém Tá. responsável. Então, as pessoas, sempre depende do jeito que a pessoa pergunta, né? Se a pessoa pergunta, é complicado? A gente sempre fala, não. Ah, mas tem que ser especializado? Sim. Como muitas coisas na vida, né? Tem os seus segredos, não é nada de outro mundo, mas você precisa, sim, ser alguém especializado. Além das habilitações, da questão toda técnica, né? Precisa ser um
engenheiro eletricista ou um eletrotécnico Tá. para fazer instalação, o projeto. Mas, além disso, conta muito a experiência com energia solar, porque existem segredos aí na hora de dimensionar, escolher a posição das placas, evitar sombreamentos. É até Tem até uns diferente, as pessoas programinhas, né, que faz têm. tá, A gente dá, arranjo. inclusive, cursos. Tem um dos cursos que a gente dá que é só sobre um dos softwares, é um software que chama PVSol, alemão, só sobre como usar esse software, ou cursos para quem instala, cursos para projetistas, porque realmente tem um conhecimento ali envolvido na hora de escolher e projetar. Então, o que a Aham. gente recomenda é procurem empresas especializadas, falem com clientes, daquilo que a Aham. gente fala para qualquer coisa, mas no caso da energia solar, como o investimento inicial não é tão barato, né? Apesar do retorno ser bom, você tem um investimento inicial. Entendi. Então, para não se arriscar, é importante procurar uma empresa que tenha um histórico, que tenha experiência, que tenha clientes satisfeitos, que é uma segurança a mais que você tem de Para que vai tudo instalar funcionar isso, bem, né? certo? É. Agora me fala, você atua só em São Paulo ou você atua em mais regiões? Nós atuamos no Brasil inteiro, Opa! no Brasil inteiro. Mas, assim, a Neosolar hoje, para energia solar especificamente, nós não fazemos mais projeto de instalação. Nós Tá, fizemos por muitos anos, mas por uma questão estratégica nossa aqui, hoje a gente ainda comercializa os equipamentos e a gente pode indicar parceiros locais, geralmente são empresas locais, tá? tá. Como a instalação é física, você tem empresas que atuam por estados ou por regiões, Porque não vai ter esse e transporte grande. isso, aí você, até porque ela está ali mais próxima, se precisar dar alguma ajuda, fazer alguma manutenção, o sistema de monitoramento, todo sistema tem monitoramento para você ver se está produzindo aquilo que foi projetado, bem Ah, legal, importante também. A legal. gente consegue ver no celular, online, quanto está produzindo naquele minuto. Bacana. Então, a Neosolar atua, sim, no Brasil todo, como fornecedor de equipamentos. Nós Ok. até participamos de alguns projetos especiais, hoje em dia ainda com um projeto de instalação, mas aí projetos um pouco maiores, ou com muitas unidades, esse tipo de coisa. Mas para uma residência, por exemplo, não. Então a gente acaba indicando instaladores, Tá, integradores, que tá. pegam os nossos equipamentos e fornecem com o sistema E instalado, faz a manutenção e tudo instalação, mais. entendi, entendi. É, Então tem essa tá? parceria. Olha só, antes da gente começar a falar do próximo assunto, eu voltei aqui um pouquinho, porque tem um monte de gente escrevendo e não tá, eu Ótimo. não consigo ler tudo, e provavelmente você também não, né? Mas voltei aqui no JR Cunha, falou assim, Rafa, estamos aqui, Fundição Batatais. Provavelmente você Ah, conhece, é lá da minha região, lá né? da minha família. Ah, que legal. Aí, Muito legal. pra... Abraço, Júlio. Não tô lendo, não tá, eu consigo ler aqui também, agora que eu que estou vendo. seria, que seria de nós se não fossem os amigos, né? Já falo logo. Como o uso de energia solar pode acelerar o mercado de carro elétrico? O Bruno Palos perguntou. Então, você guarda essa informação que a Ah, gente legal. já entra no próximo nível da conversa. Quanto dura uma placa? Aí você já falou que é em torno de 20 a 30 anos, não é isso? 30, Alguém 40 anos. A 30, garantia é de 40. 25 anos. Ah, garantia de 20. Olha que legal. O Felipe Martins já tinha até colocado aqui, ó, que é de 25 a 30, mas está falando que chega até 40. A Tita perguntou se é possível ter energia em locais onde não tem energia elétrica, então a gente já falou. Já E comentou. o sistema fotovoltaico dura para sempre? Web Electrics. Aí você já Para falou, sempre, nada dura para sempre, né? nada dura para sempre. Nem a gente, né? Nem a gente dura para sempre, mas a gente projeta geralmente para durar uns 25 anos. Ele dura até um Beleza. pouquinho mais, mas a gente considera 25 anos. Beleza, beleza. Então, agora vamos começar a falar desses veículos elétricos. Você sabe que eu vou perguntar um monte de coisa de veículo, mas eu não sei dirigir, né? Um dia eu aprendo. É. Meu filho mais velho acabou É de. uma tendência. Você vai pular essa parte, porque a tendência é que a gente tenha carros autônomos. Aí, é um negócio bom para mim, E esse negócio aí. então, você sabe que hoje dizem que as pessoas hoje já não fazem questão. Antigamente era um sonho, né, de todo mundo ter carteira de motorista, era assim, fazer 18 anos era a primeira coisa que a pessoa queria fazer, né? Cara, então, eu não tive isso, porque assim, meus pais
são separados desde que eu nasci. Então, eu não convivi com meu pai, que é quem dirige. Minha mãe não dirige. Ela tem carteira, Então, mas não dirige. Então, eu acabei não tendo isso. Eu sempre morei no interior, é mais fácil se locomover, até de bicicleta, né? E aí, sim. enfim, né? Não, eu mesmo, para Eu, te falar, eu não tenho carro, mas praticamente não uso carro. E aqui em São Paulo é bem conveniente não ter carro, né? Depende aham, muito de onde você está. Mas é uma tendência que as pessoas, assim, cada vez mais uso compartilhado de ativos, não só carro, né, mas tudo, aham. né, no carro especificamente, e com os carros autônomos, mesmo quem tiver um carro, quando for usar, talvez você não precise mais do motorista, né? Talvez não, isso também é uma certeza aí, mas Então, o é Uber uma está questão com de os tempo, dias né? contados? Tá com os dias contados. Os carros autônomos, já existem carros que conseguem ser totalmente autônomos, Aham. ainda a gente depende muito de regulação, legislação, e é lógico que a maior dificuldade dos carros autônomos, na verdade, é a existência de carros não autônomos. Porque Claro, porque não consegue se todos prever, né? fossem autônomos, eles seriam um comportamento mais previsível, né? Entendi, entendi. E como não são, então é um pouco mais complicado por isso também. Mas já existem muitos carros testados e a tecnologia hoje já permite que a gente troque os carros com motorista por carros autônomos. Eu Mas escuto antes você. disso, a gente vai ter os carros elétricos não autônomos. Ah, eu escuto você falar isso, me dá um negócio aqui dentro, assim, de bem daquela. Não sei se você vai lembrar dos Jetsons, né? Que era um desenho Sim, que eu assistia quando eu era criança, né? Aí da galera até fica sabendo mais ou menos a minha idade, mas muita gente nem lembra disso. Os Jetsons, eles se passavam em 2019, na verdade, né? olha, já passamos. Já é passado nosso, né? E a É. gente ainda não tá naquele nível. Mas vamos lá. Veículos elétricos carregados com fonte de energia sustentável. Por que eu estou falando de vida sustentável e comecei a falar de veículo elétrico? Como é que é essa relação desses veículos com essa vida, com a energia sustentável? Legal, então a gente até comentou um pouquinho no No começo, né, que início. isso tudo faz parte de um movimento que o pessoal tem chamado de transição energética, né? Muito bom, inclusive. Então, então o que acontece? A partir do momento que eu carrego o meu carro na tomada elétrica, né, que eu já vou explicar um pouquinho melhor como isso funciona, Uhum. a energia que vem na tomada, ela pode ter diversas fontes. Ela pode ser energia comum, que a gente compra da concessionária, ou eu posso produzir a minha própria A energia, própria energia. Pro que bolso é bom, né? no caso de uma residência, Uhum. basicamente a gente está falando de energia solar, porque é a fonte mais fácil de você produzir em casa, Tá, né? Então é a tal da geração distribuída, né, que a gente tá. chama, é a Uhum. geração que você produz próximo ao local de consumo. Tá. Então, o que é bacana? A gente vê que quem hoje compra um carro elétrico, ele fala, poxa, mas vou comprar um carro elétrico e vou usar a energia que muitas vezes pode vir do petróleo. É lógico que no Brasil, boa parte do combustível, da energia, não vem de combustíveis fósseis. Então, a gente já tem essa grande vantagem. Mas aí a pessoa fala assim, poxa, eu gostaria de produzir a energia que eu vou colocar no meu carro. E aí você tem essa interação entre a energia solar, né, com o carro elétrico. E não é muita coisa, assim, para te falar. Por exemplo, você talvez com 4 ou 5 placas, você consegue produzir toda a energia que você consome para o seu carro elétrico para rodar o ano inteiro com ele. E detalhe, né? A placa dura 30 anos, o carro não. Então, na verdade, se você puser 4, 5 placas, você vai produzir energia dos seus próximos, talvez, Alguns 5, 8 carros, né? entendi. Dependendo da Uhum. frequência que você troca o carro. Aham. Então, e nunca mais vai pagar o combustível, né? Tem, além da vantagem econômica de produzir sua própria energia e não precisar sequer pagar mais para a concessionária de energia. Então, a fusão entre essas duas coisas se dá aí, né? É lógico que eu não preciso ter um carro elétrico para ter energia solar e eu não preciso ter energia solar para ter um carro elétrico. Mas São são duas coisas coisas. independentes e que se completam, mas uma Isso, pode existir sem a outra. exatamente. Você Ah, pode ter o legal. carro elétrico e carregar ele normalmente.
Até porque não é todo lugar que a gente consegue pôr energia solar. Se você pensar um prédio Era a minha vertical, por exemplo, pergunta. Por exemplo, se eu vou de. Eu estou no Rio, né? Se eu vou do Rio a uhum, Brasília, né? Eu tenho família em sim, Brasília. Então, o meu carro ele não vai ter autonomia da hora que eu sair de casa até chegar em isso, Brasília sem carregar. Então, exatamente. como é que eu procedo com isso? Eu posso. Tá. Todo carro elétrico ele só pode ser carregado em fontes específicas, ele tem alguma outro jeito de ser carregado? Me explica isso, como é que funciona, essa autonomia. Isso é importante, né? Do ponto de vista do usuário, falar um pouquinho do usuário do carro elétrico. Tá. Porque é uma das principais preocupações que quem gostaria de ter um carro elétrico tem é falar, nossa, e se eu ficar na mão, se eu ficar sem energia? Na verdade, quando você fala com quem já tem um carro elétrico, você vê que, na verdade, eles têm menos problemas até do que quem tem um carro a combustão, porque o que acontece? Você carrega esse carro todo dia em casa. Então, vamos dizer assim, esquecendo ainda a sua viagem lá para Brasília. No dia a dia, todo dia quando você vai dormir, você põe o seu carro para carregar, igual você põe o celular, e você acorda com um tanque cheio, vamos dizer assim, na verdade a bateria, né? Então, você sempre está com o tanque cheio, você tem uma bomba de gasolina, isso que na verdade é energia elétrica, dentro de casa. Né? Inclusive os postos de gasolina, a tendência é que eles diminuam cada vez mais. Em países mais avançados, como no Japão, já tem mais pontos de recarga para carro elétrico do que bombas de combustível, para você ter uma ideia. Caramba! É. E aí você tem essas particularidades, por exemplo, como uma viagem de longa distância, né? Aí vai depender muito. Ó o Rodrigo aqui. O Rodrigo falou que ele fez de São Paulo a Brasília com o carro elétrico dele. Rodrigo de Almeida. Grande Rodrigo. Rodrigo foi um dos pioneiros aí do carro elétrico como usuário. Ele é super engajado com a Braveri. Até falar da Braveri, que é uma associação, para quem tem interesse em ter um veículo elétrico, é uma associação de proprietários entusiastas aí da mobilidade elétrica. E o Rodrigo é um dos mais engajados lá. Abraço, Rodrigo. Muito bom. Vou passar aqui para o meu marido. Eu acho que meu marido está assistindo a live, mas se ele não tiver, eu vou passar para ele, porque eu quero. A gente tem alguns associados, inclusive da Bravei, que já foram até para outros países com carro elétrico. Então, é totalmente possível. E aí você tem a diferença entre os carros elétricos, né? Você tem os carros, por exemplo, que tem um suporte, eventualmente, de uma fonte a combustão também, que a gente chama de carros híbridos. E você tem os carros elétricos puros, né? E tem ainda um terceiro, vamos lá, 3 tipos principais. O híbrido que não liga na tomada, então o híbrido comum, que ele só se carrega com as frenagens. Depois você tem o híbrido que a gente chama de plug-in, que são, que na verdade você tem as duas fontes, mas você pode carregar a bateria na tomada, e geralmente é uma bateria um pouco maior. E aí você tem os elétricos puros. A grande tendência, o grande barato e a grande tendência é que todos sejam elétricos puros, num futuro bem próximo. E, na verdade, a maioria dos carros hoje elétricos vendidos mundialmente já são puros, tá? Então, vou pegar esse caso que seria o pior de todos. Então, o cara sai do Rio, quer ir para Brasília e ele tem um carro elétrico que não tem uma segunda fonte de energia. O que você tem nesse caso, primeiro, uma bateria maior. Geralmente, esses carros têm uma bateria que tem uma autonomia maior. A gente está falando de aí de pelo menos 200 quilômetros, mas tem carros hoje com 800, 1.000 quilômetros de autonomia, pra você ter uma ideia. E só não tem mais autonomia porque não faz sentido. Ninguém faz uma viagem de 1.000 quilômetros sem parar. Né? Então, e aí o que você tem nesse caminho são o que a gente chama de eletropostos de carga rápida. Então, você tem um carregador... Igual carga de celular, assim? Igual carregar celular? Igual carga de celular, mas nesse caso, o que muda é a potência do carregador. Então, é como se em casa eu tivesse um carregador que ele me garante que eu acordo todo dia com a energia full. Né? Só que se eu vou fazer uma viagem, eu não posso ficar lá dormindo esperando o carro recarregar, certo? Então, aí você tem carregadores que conseguem carregar em 10, 15 minutos a sua bateria, 80% da sua bateria em 10 minutos. Do xixi e do café ali, rapidinho. Exato. Então, esses carregadores são feitos justamente para isso. Eles falam assim que o nosso tempo de parada, geralmente, é de pelo menos 15 minutos, certo? Então, 15 minutos seria o suficiente para você recarregar seu carro e terminar a viagem. Quem está viajando sozinho? O Rodrigo está até contribuindo aqui.
Tem um pessoal Tá. falando que fez viagem, não esquece, o Macedo fez uma viagem de 7.000 quilômetros aqui, ó. Com Então comentou. i3. I3 é o nome do carro? I3 é um modelo da BMW, é um dos mais populares aqui no Brasil, foi um dos primeiros que começou a vender realmente bastante. E aí o i3 ele tem uma versão que tem uma extensão a combustível e tem uma versão elétrica pura. Né? Aham. Outra coisa interessante é assim, hoje em dia os carros também vêm com um opcional de pôr uma bateria, uma extensão de bateria. Então você pode comprar um carro, por exemplo, que teria autonomia de 300 quilômetros, mas você compra um opcional que são mais 100 quilômetros, por exemplo. Entendi, entendi. Agora, Então, esses opcionais de extensão de energia, isso é uma bateria mesmo que fica dentro do carro. Quando sim, o sim. carro, quando eu carrego o carro, seja nesses pontos de recarga rápida ou em casa, ele acumula energia e eu carrego essa energia no carro, né? Isso. Agora, a Neo Charge, só para eu entender, assim, a Neo Charge, ela faz essas baterias, é isso? Não, as baterias geralmente são parte Carregador. do carro, é a parte do carro. O que a gente fornece, projeta, instala, são os carregadores, né? Ah, mas esses Então, carregadores que, por exemplo, vai ter na minha casa, para eu isso, recarregar à noite, e também nesses isso, pontos de recarga rápida. Também exato. é você Porque que o fornece. seu carro, ele vem com um carregador de emergência, que ele tem uma potência bem baixa, ele funciona se você deixar por muitas horas, mas ele não é o ideal para usar todos os dias numa tomada, até por segurança da tomada, ele não é considerado um carregador emergencial. Então Entendi. você tem outros carregadores que você pode instalar na sua casa que tem potência bem maior. Então, enquanto aquele do carro, por exemplo, tem uma potência de 2, 3 quilowatts, você pode instalar um carregador bem simples na sua casa de até 22 quilowatts, por exemplo. Entendi. Então você vai abastecer 10 vezes mais rápido do que naquele de 2. Sei, E claro. depois você tem os carregadores de corrente contínua, que são super rápidos, que aí você não vai ter um desses em casa, mas você vai ter esses na rodovia para poder fazer uma carga super rápida e continuar a sua viagem. Então Entendi. são diferentes tipos de carregadores para Tá, diferentes momentos e funções. Então, imagina tá. que você vai viajar e não sabe se naquele hotel que você vai chegar ainda não é um hotel muito atualizado, ele não tem um carregador. Você leva esse seu carregador dentro do veículo, portátil, e aí Ah, você liga ali numa tomada comum. E demora entendi. um pouco mais para carregar, mas Mas enquanto você funciona. dorme, ele carrega, entendeu? Igual o celular. Mesmo que o celular demore algumas horas para carregar, ou poucas horas, você não precisa ficar lá, né, com o celular carregando. Você vai dormir e quando você acorda ele está carregado. Com o carro é a Tá. mesma coisa, tá? E então, o que a NeoCharge faz, ela fornece e instala esses carregadores. Tanto os carregadores de parede, um pouco mais potentes, como os carregadores rápidos, e até os portáteis que a gente está também trazendo agora, com uma potência maior do que aqueles que vêm com o veículo. Tá? Entendi. Então, é o que a gente chama de infraestrutura de recarga. Né? A gente fala, poxa, mas que vem primeiro, é o carro ou o carregador? Né? Na Pergunta verdade, lógica. são as duas coisas, né? Você, lógico, é legal ter uma infraestrutura de recarga para, num caso de uma emergência, você se esqueceu, precisa de alguma coisa, você ter uma opção, mas 85% das cargas, via de regra, são feitas em casa, talvez até mais, tá? Entendi, entendi. E se seu Agora, carro tem 200 quilômetros de autonomia, você roda 20, 30 quilômetros por dia, você vai durar pelo menos uma semana, mesmo que você não carregasse. e você pode recarregar, igual, por exemplo, celular, eles indicam pra gente que a gente só deve recarregar quando ele estiver acabando, não ficar recarregando Uhum, sempre. Com o carro é a mesma certo. coisa? É parecido, não tem uma restrição, mas se para você for possível controlar isso com mais facilidade, o ideal é que você não descarregue demais e nem carregue tudo. Tá, fique sempre Né? numa Depende. faixa ali de segurança. Isso tem uma recomendação de cada fabricante do Tá, veículo, tá? Mas assim, o ideal é que você não passe de 80%, geralmente. Então você tá. carrega até 80%, o que é mais do que suficiente para você rodar no dia a dia, normalmente, dá ainda para você ficar uma semana, e Aham. que você não descarregue demais. Se você pudesse ficar entre 40% e 80%, seria o ideal. O ideal para quê? Não para uso do carro, mas para durabilidade dessas baterias. Das baterias, Tá? tá.
a vida Agora, útil delas aumenta. qual é a vida útil da bateria? A vida Ou útil dessas depende? baterias geralmente é de 10 a 20 anos, Que tá? isso? Depende muito, de novo, da tecnologia, tem diferentes elementos químicos que você pode fazer essas Tá, baterias. são diferentes. Geralmente, quase todas têm lítio, mas você tem lítio com outros elementos químicos. E Tá. cada elemento tem uma vantagem e uma desvantagem, certo? Aham. Então, a gente fala de 10 a 20 anos. Vai Geralmente, ela durar tem uma também mais do garantia. que o carro. A garantia é de pelo menos 5, 7 anos. Tá. Aí, a maioria das pessoas troca de carro antes disso. Então, grandes coisas que as pessoas acham que são problemas. Durabilidade da bateria não é um problema de verdade. A gente tem membros lá da Bravei, por exemplo, não sei se estão online aí, mas que tem carros com muito mais tempo que isso e rodando com a bateria original ainda. E uma outra curiosidade até, né, mudando de assunto, a manutenção é bem mais simples também. Isso é uma outra coisa Do bacana carro? de comentar, do carro, É porque mesmo? o motor elétrico ele é muito mais simples, mas muito mais simples que um motor a combustão, né? Toda a parte de transmissão também é muito mais simples, porque você tem um controle muito melhor dos motores. Então, a gente está falando de um carro convencional, 50, 60 mil peças, um carro Tá. elétrico tem 10 mil peças. É, Nossa, então, significativo. é muito menos. O custo, você não tem troca de óleo, você não tem nada disso. Eu É ia muito mais perguntar isso simples. agora. Não tem óleo. Então, Interessante. assim, você tem ainda, por pouco tempo, um investimento inicial maior, mas você tem um custo de manutenção bem mais baixo, na ordem de 15, 20% do custo de manutenção no carro convencional, Tá. dependendo até menos, e você tem um custo de operação muito mais baixo, porque a energia elétrica, o custo por quilômetro É da energia menor? elétrica, mesmo que você não produza a sua energia solar, ele é Uhum. bem mais baixo, de 3 a 4 vezes mais baixo do Do que que o combustível, uma gasolina, por exemplo. do que uma gasolina. Caramba. Então, na verdade, até assim, o pessoal fala, mas e ônibus, caminhão, isso vai demorar mais? Talvez seja até o contrário, porque quanto mais você roda, maior a vantagem do carro elétrico, do veículo elétrico. Entendi. Então, A e o par... preço ainda é um desafio por conta do preço das baterias. Uhum. Mas a previsão daquele momento onde que a gente chama da paridade de preços, né, onde o preço do carro elétrico vai ficar igual ao do carro a combustão, tem sido reduzido cada vez mais, e a McKinsey, por exemplo, hoje, a projeção dela é que em 2023 o preço dos carros serão iguais. Então, Hum, antes disso, já vai fazer sentido você trocar, porque você já tem um custo de operação e manutenção mais baixo. mais baixo, Mas lá em entendi. 2023, além de tudo, você vai pagar mais barato num carro elétrico do que num carro a combustão. Entendi. Por isso que todas as montadoras têm Já um estão prazo se já movimentando. final, da onde eles não vão. Tem algumas que não lançam mais nenhum carro que não seja elétrico, como a Volvo. Todos os carros são pelo menos eletrificados hoje da Volvo. Entendi. E O que significa ser um carro eletrificado? É que ele pode ser é elétrico que ou eles ele são juntou não necessariamente são elétricos puros. Pode ser que eles puros? ainda Tá, sejam isso. híbridos, tá? Isso. Aham. Mas e alguns países também já colocaram data final, né? Tanto para lançamento e venda, como até para circulação. Tem países que Eu, 2030, eu 2040. acho que esse momento que a gente está vivendo vai contribuir, inclusive, para acelerar isso. Primeiro, porque as pessoas se Sim. ligaram, assim, expandiu a É. mente, né? Não tem como Agora tem voltar. um número, né? Agora tem um número fácil de ver o quanto que Fácil é de melhor ver, sem as o pessoas carro. precisam de coisas palpáveis, É, né? Nosso papo está exatamente. muito bom, faltam 4 minutos para a gente acabar a live. E eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal mandou e eu preciso ver se a gente consegue Vamos lá. responder. O Vou Bruno tentar responder perguntou aqui rápido. se dá para usar a bateria depois que ela perder a vida útil. Eu acho que não. Como é que Sim. é isso? Não, sim. Geralmente a gente considera a vida útil da bateria do carro quando ela perde 20% da eficiência. Ah, E depois disso, o uso mais comum é para, junto com energia solar ou energias renováveis, tá. ou em telecom, você tem uma segunda vida, Uma sim. segunda vida. Ah, beleza. É, E aí o B2, B2, não, a foto de uma moça bonita, inclusive, Maciel, falando assim: existem carregadores mais voltados para determinadas situações? Por exemplo, uma diversificação de um carregador para minha residência para um carregador em um posto de abastecimento, por exemplo?
Sim, eu já expliquei, né? Você tem carregadores Já falou de que... emergência, os carregadores portáteis mais potentes, os Ah, carregadores de parede um pouquinho mais potentes, os tá, carregadores rápidos. Então, tá, cada um beleza. para uma aplicação. Show. O J. Pedro 1 perguntou assim: tá, mas e a segurança das baterias de lítio? Não existe perigo de explosão? E aí eu vou emendar na outra aqui, ó. Para um posto poder ter maior velocidade de carga, controle de cobrança, o que precisa fazer para casa? Alguma coisa assim. Tá, vamos lá. Segurança. As baterias são super seguras, é lógico que tem um risco, sim, existe um risco de pegar fogo, tem tecnologias com mais ou menos risco, mas em geral os carros elétricos têm uma nota de segurança até melhor do que os carros a combustão. Tá, Então não é um problema comparando com os outros carros. tá. Sobre cobrança, monitoramento, você tem carregadores específicos que a gente chama de smart, que permitem monitorar, ver cada carga, quanto foi usado, e através disso você pode, eventualmente, até abrir um negócio para vender energia para quem carrega o carro. Isso é, sim, possível, Ah, e já tem até alguma pré-regulação no Brasil permitindo você cobrar por isso, não só as distribuidoras, tá? novas Ainda falta propriedades. regulação, mas já existe regulação para isso. Entendi, entendi. Ó, o Cássio perguntou qual é a eficiência de um motor elétrico. Aí o Rodrigo de Almeida já respondeu que a eficiência é acima de 95%, é isso? É. Isso, e para você ter uma ideia, a eficiência de um motor a combustão não Ó, o passa de nosso. 23, 25%. Ah, aqui o Cauê Brunetti falou que é mais ou menos 40%. Quer dizer, menos ainda, né? Menos, é menos. Outra Caramba! coisa legal, né? Eu não sei se alguém perguntou, mas o carro, é porque o pessoal às vezes fala, mas você pega energia elétrica, mas para produzir energia elétrica você polui. Aham. Óbvio, no Brasil, particularmente, muito menos, mas existem estudos que mostram que mesmo onde a matriz é muito suja, o carro elétrico ainda polui menos por conta da eficiência global de onde você usa cada Ah, motor. tá. Então, ele polui menos sempre. Nosso tempo acabou. Rodrigo de Almeida falou que o Rafael é uma enciclopédia sobre o assunto. E a gente tinha coisa beça para falar E ainda, o mas Rodrigo, o Rodrigo vai ter uma live, uma outra live aí às 20 horas às também. 20 Quem horas eu pegou o vi contato aqui, não dele, consegui ler. E essa nossa live vai ficar salva aqui no meu perfil por 24 horas. E eu vou tentar, legal. se Deus quiser, eu vou conseguir salvar ela aqui. Eu acho que eu resolvi o problema aqui do meu celular para depois passar para você também. Mas pessoal que Tá não bom. me conhece, aproveita, corre no meu perfil, lá se inscreve para começar a seguir a Isa Valadão. E quem é do meu perfil que não conhece a Neo Charge e a Neo Solar, né? São dois perfis diferentes. São duas empresas, isso. Corre lá no perfil deles, que eles têm muita coisa legal. E eu acho que essa foi só a primeira de muitas que a gente pode fazer muita coisa junto. Eu acho que tem super a ver os dois Eu perfis. também. Adorei, espero que a gente possa fazer mais juntos e agradeço todo mundo que acompanhou também. Espero que a Obrigada, gente faça gente. novas com temas diferentes, tá bom? Muito obrigado. Show de bola. Tchau, um Um abraço. Tchau, abraço. gente. Abração para todo mundo. Tá bom.